Hoje é quinta-feira, 16 de junho de 2022, e eu não sei onde eu estou. Estou estacionado na beira da estrada no meio do nada, e nem tenho certeza se ainda é a Louisiana. Não tive sinal de celular o dia todo. Estou dirigindo há 9 horas, e a única coisa que quero fazer é dormir, mas tenho medo de fechar os olhos. Ficar olhando para esta tela só piora as coisas, mas preciso de uma distração. Nada disso faz sentido. Minha casa fica a 30 minutos de carro da cidade, se você pegar a rodovia, mas em qualquer outra direção, você pode andar pelas estradas secundárias por horas. A maioria nem está no mapa. Quando eu era mais novo, mamãe me levava para cavalgar nas noites de verão, e sempre encontrávamos novas rotas para explorar. Também foi assim que aprendi a dirigir, e, depois de tirar a carteira, comecei a dirigir com mais frequência. Às vezes eu trazia amigos, mas na maioria das vezes é algo que eu gosto de fazer sozinho, especialmente depois que mamãe morreu. Ela foi morta por um motorista bêbado há 6 anos. Nunca vi uma casa ou mais do que um punhado de outros veículos por aqui. É perfeito para acampar. Passei a noite mais vezes do que posso contar, e sempre me senti perfeitamente seguro. É quase como ser a única pessoa do mundo. A única diferença dessa viagem de agora era aquele maldito túnel. A vida tem sido difícil ultimamente, e ter apenas um trabalho encomendado não ajuda. Não havia nada no menu deste casamento que pudesse ser feito no dia anterior. Então, em vez de fazer algo produtivo, convenci-me a dar um passeio, o que foi claramente um erro. Há um lago lindo e cristalino que se tornou meu lugar preferido para viagens rápidas, ou dias em que trazia alguém. Não é muito longe, e eu conheço todas as estradas no meio. Ou pensei que conhecia. Saindo da lagoa, deveria haver apenas 2 caminhos a seguir, de volta para casa ou mais longe. Mas então, eu vi uma terceira opção. Ao virar a caminhonete, me vi olhando para uma estrada pavimentada, escondida atrás da linha das árvores. Embora seja compreensível errar ao passar de carro, já estive naquele lago 1000 vezes e sempre faço a volta no mesmo lugar, não deveria ter sido a primeira vez que eu o vi, mas estava muito animado para pensar nisso. Um olhar mais atento revelou apenas arbustos e ervas daninhas bloqueando o caminho, então decidi seguir direto. Um novo caminho tão perto de casa era um grande negócio para deixar passar. Claro, isso parece incrivelmente idiota de se dizer agora. Atravessei o mato com facilidade, e depois de 1,5 km, o caminho ficou limpo novamente. Mas 6 km depois disso, eu sabia que era hora de voltar. Foi quando finalmente eu vi o fim da estrada. À frente havia um viaduto, com o que parecia ser trilhos de trem antigos passando por cima. E o que eu pensei ser um beco sem saída, na verdade era um túnel que passava por baixo desse viaduto. A princípio parecia pequeno demais para passar. Eu só queria aproximar meus faróis o suficiente para ver o interior. Mas então a estrada continuou. Eu podia ver a luz do dia do outro lado. O túnel em si estava úmido e o ar cheirava a mofo, mas estava completamente vazio. Quando eu saí do outro lado, a estrada se estendia por quilômetros à frente, com saídas ocasionais dos 2 lados. Deveria ser impossível se perder indo reto. Eu deveria ter sido capaz de me virar a qualquer momento e dirigir de volta para a lagoa. Ainda não entendo por que não é assim. Eu esperava encontrar um ponto de referência para usar na minha próxima visita, mas depois de 1 hora de nada além de cortes aleatórios na estrada, percebi como era tarde e finalmente resolvi voltar. Tudo parecia exatamente o mesmo, tanto quanto eu poderia dizer, pelo menos. Não tenho ideia de onde eu errei, mas 1h30 depois eu ainda estava navegando sem nenhum sinal daquele túnel. Na verdade, eu estava dirigindo ainda mais rápido do que antes. Não faz o menor sentido. Dirigi por mais 30 minutos antes de parar completamente. Eu tinha que fazer xixi e precisava de tempo para pensar, sem me perguntar se estava me afastando ainda mais de casa. Se eu tivesse feito uma única curva, eu poderia acreditar que estava perdido, mas a ideia de voltar depois de dirigir em linha reta parecia antinatural. Isso significaria horas refazendo meus passos apenas para me virar novamente quando isso não funcionasse. Quantas horas seriam desperdiçadas percorrendo o mesmo terreno? Mas então não há escolha, porque algo está obviamente errado. É enlouquecedor. Ainda estou preso naquele pensamento infernal, mas não podia simplesmente ficar na beira da estrada. No final, acabei voltando mais uma vez, dessa vez indo muito, muito mais devagar.
A única maneira que eu poderia imaginar de me perder era se a estrada se dividisse em algum lugar, quando eu não estivesse prestando atenção. Eu parei em cada curva e até saí algumas vezes da estrada principal, mas não havia absolutamente nenhuma chance de eu ter acidentalmente entrado em uma delas. No momento em que eu voltei ao ponto de parada original, o sol estava começando a se pôr, e meu cérebro alimentou com tudo o que eu precisava ouvir para evitar voltar uma terceira vez. Imaginei que mamãe e eu só podíamos passar tanto tempo nas estradas vicinais porque pegávamos trilhas pequenas e sinuosas, que nunca levavam a lugar nenhum. Agora eu estava viajando em linha reta. Isso tinha que levar a algum lugar. Tudo o que eu precisava fazer era chegar à próxima cidade. Ou talvez não tão longe se eu pudesse encontrar um local com um serviço de celular. Mas agora já é quase meia-noite e eu parei porque a estrada acabou de repente. Ou pelo menos o asfalto acabou. Não há nada além de uma trilha longa e empoeirada, e não há chance de encontrar um sinal de celular por aqui. Preciso esperar pela manhã e verificar algumas das estradas que cruzam essa estrada. Eu me pergunto se já fui dado como desaparecido. Tenho certeza que sim, mas eu poderia não ter, né? Não ter sido considerado desaparecido ainda. Certamente as estradas secundárias são o primeiro lugar que eles vão me procurar, certo? Eu tenho certeza que sim. Que merda, pensei que fosse morrer ontem à noite. Eu estava deitado no banco de trás escrevendo, quando ouvi algo se movendo na floresta. Presumi que fosse um animal até que ele rompeu a linha das árvores, e o som inconfundível de um sapato raspando no asfalto me fez largar o telefone. Houve meio segundo de alívio eufórico quando eu o imaginei sendo resgatado por um velho fazendeiro gentil, antes do meu corpo ficar dormente de pavor. As pessoas que se voluntariam em grupos de busca não vagam sozinhas pela floresta à noite, ainda mais sem lanternas. Essa pessoa também não havia dirigido até lá, eu teria ouvido um motor. Eu não sabia o que diabos fazer. Meu primeiro instinto foi pular no banco do motorista, mas então imaginei balas voando pelas janelas. Parecia razoável pensar que uma pessoa se esgueirando por uma floresta escura provavelmente estaria armada. Eu queria pegar minha pistola no porta-luvas mais do que tudo, mas meus braços se recusaram a obedecer. Os passos se moviam lentamente, como se alguém estivesse checando minha caminhonete, e quando eles se viraram para caminhar pelo lado passageiro, meu corpo finalmente se moveu. Sem a luz do telefone estava muito escuro para ver qualquer coisa, mas enquanto eu avançava lentamente, os passos pararam perto da porta do passageiro da frente, e meu coração parou junto com eles. Hesitei com a mão na maçaneta do porta-luvas, me perguntando se a luz iria acender, quando percebi algo que me deu um calafrio na espinha. Eu não tinha trancado as portas depois de usar o banheiro. Em vez de me atrapalhar com os controles, procurei a maçaneta e empurrei-a suavemente para baixo. No mesmo instante, o baque surdo de uma maçaneta sendo puxada quebrou o silêncio da noite como um tiro. E não houve mais cautela em meus movimentos. Abri os porta-luvas, peguei minha arma e coloquei uma bala na câmara enquanto o som de vários passos fugia de volta para a floresta. Não havia nada que indicasse que várias pessoas estavam do lado de fora, mas agora não havia dúvidas. Pés estavam derrapando na calçada enquanto outros já estavam rasgando o mato grosso. E eu me joguei no banco do motorista. Os faróis acenderam bem a tempo de revelar as duas últimas figuras desaparecendo na escuridão. Eu estava chorando de alívio pelo fato de ter me virado antes de estacionar. E não foi por premeditação, mas por medo. Apenas olhar aquela longa estrada de terra fez meu estômago apertar. Quando o bando de malucos, sei lá, talvez seja hora de cogitar a possibilidade de que eu é que sou maluco. Eu só tive um rápido vislumbre enquanto me afastava, mas aquelas pessoas pareciam pacientes com câncer terminal, com movimentos animalescos. Elas eram doentiamente magros e curvados como gorilas, mas se moviam com uma velocidade enganosa. Graças à adrenalina, eu estava bem acordado e viajando mais rápido do que deveria, mas queria a maior distância possível entre mim e aquelas pessoas. Depois de dirigir alguns quilômetros, meu cérebro lentamente começou a formular pensamentos coerentes novamente. Acho que é seguro dizer que meus novos amigos não têm transporte motorizado, mas dirigi por quase 1 hora antes de parar. Se eu não fechasse os olhos, ia dormir ao volante.
E, se bater, eu morro. Faltavam 3 horas para o amanhecer, então coloquei um alarme e desmaiei. E de alguma forma, ainda estava vivo quando o alarme soou. Acordei uma manhã enevoada, e a longa estrada à frente serviu como um lembrete sombrio da minha situação. A mãe natureza chamou, e eu estava morrendo de fome. Mas felizmente haviam alguns suprimentos básicos na minha caminhonete. Depois de comer 2 barras de proteína, de alguma forma consegui ficar só bebendo água, em vez de engolir a garrafa de uísque. E graças a Deus por isso, senão eu não teria uísque agora. Durante todo o maldito dia, continuei dirigindo direto pela mesma estrada. O caminho que deveria estar indo em primeiro lugar. Eu não me importava se levasse 12 horas para encontrar a próxima cidade. Eu não iria começar a virar em um monte de estradas aleatórias que poderiam me levar em círculos. Por volta das 9 da manhã, eu não tinha visto nada além de árvores e clareiras gramadas. Meu estômago estava roncando mais alto do que a minha música, e eu mal estava contendo minha raiva quando um bip familiar me fez perder tudo. A luz da reserva de gasolina estava acesa, e a possibilidade de morrer aqui se tornou muito real, muito rápido. Quando fiz a próxima curva, pensei que estava tendo alucinações. Um pequeno posto de gasolina apareceu de repente ao longe, mas não havia como eu ter dirigido mais longe do que ontem, e definitivamente não tinha passado por ele sem perceber. Ao me aproximar, meu coração afundou quando percebi que ele estava abandonado. Não havia outros carros, luzes ou sinais, apenas bombas velhas de gasolina e uma loja escura. Estacionei mesmo assim, só para pensar um pouco, e continuei a me surpreender. O prédio parecia não ter sido tocado em 20 anos, mas as bombas pareciam ter sido instaladas semana passada. Desci para esticar as pernas e a bomba do meu lado ligou, inclusive a TV. Não deveria ter sido possível, mas isso pouco importa nesse lugar. Se eu estava alucinando ou não, eu não iria desperdiçar a oportunidade. Ainda mais surpreendente do que o fato de ter funcionado foi a mulher na TV. Ela estava dando notícias locais e um boletim meteorológico, como que você veria em um posto de gasolina normal. Está um lindo dia de sol nas estradas pavimentadas. A última neblina da manhã vai se dissipar em breve e teremos uma máxima de 98 graus Fahrenheit esta tarde. Aqueles que estão em transição para as estradas de terra devem ter o devido cuidado, pois tivemos um aumento significativo nos avistamentos de Stranded. Obrigado por escolher a estação Last Stop. Até a próxima. Viagens seguras. Não entendi nem metade do que ela disse, e havia muito mais do que eu não consigo me lembrar agora. Se eu encontrar outro, vou ter meu telefone pronto para gravar. Graças a Deus eu tenho um carregador no carro, ou nem teria isso agora. Depois de abastecer, resolvi dar uma olhada na loja. Eu estava completamente sem comida e na minha última garrafa de água. Eu teria aceitado qualquer coisa que não fosse venenosa, mas fiquei chocado ao encontrar água, sopas e frutas enlatadas, simplesmente disponíveis para serem comidas. Enquanto eles estavam totalmente abastecidos, não havia salgadinhos, refrigerantes ou acessórios aleatórios. Se as datas de validade da lata não fossem tão recentes, eu pensaria que o material estava lá abandonado há anos. Não havia lugar para fazer a sopa, nem telefone nem caixa registradora. Tudo naquela loja era simplesmente estranho. Por mais estranho que fosse, eu não queria ir embora. Foi bom finalmente esticar as pernas e ficar fora da caminhonete por mais tempo do que uma pausa para ir ao banheiro. Infelizmente eu não podia perder tempo em um posto de gasolina abandonado. No final, me comprometi a ficar o tempo suficiente para comer. Tentei não depositar minhas esperanças em que alguém passasse, mas me vi observando a estrada mais do que gostaria de admitir agora. Minha ideia original era encontrar uma panela improvisada e fazer uma fogueira, mas então lembrei que alguns dos meus equipamentos de acampamento ainda estavam na caminhonete, como o meu fogão. A única parte difícil foi abrir as latas com um canivete cego. Como esperado, ninguém apareceu, mas eu não podia perder mais tempo ali. A essa altura, esperava passar o resto do dia na estrada e me convenci a levar alguns mantimentos. Antes que eu percebesse, eu tinha roubado o lugar todo. E espero que a polícia venha atrás. Eles não vão, mas eu posso sonhar. Eu me senti melhor com uma refeição completa no estômago e uma caminhonete cheia de suprimentos gratuitos.
Mas é difícil manter a cabeça fria quando você está chegando em sua segunda noite perdida no meio do nada. Acabei dirigindo direto para o pôr do sol, até mais uma vez ser forçado a uma parada repentina quando o asfalto terminou de novo. O caminho a seguir era outra trilha longa e empoeirada, e esta inspirava o mesmo pavor frio que a anterior. A lógica me dizia que as pessoas estranhas e pálidas também não podiam estar por aí, mas eu não queria correr nenhum risco. Voltei a dirigir por mais uma hora antes de parar para passar a noite. Depois de comer uma lata de pêssegos, comecei a escrever, e agora não consigo parar de pensar naquela senhora naquela pequena TV. Ela estava falando sobre essas estradas como se fossem sua própria cidade, ou algo assim, e eu quero ouvir aquela parte sobre ficar preso novamente. Talvez eu não seja o único que já passou por isso. De qualquer maneira, já tive o suficiente por um dia. Preciso de mais do que algumas horas de sono. Permanecer nessa estrada não é mais uma opção. Amanhã precisarei escolher uma das estradinhas que partem da estrada principal. Não há dúvida, não estou mais na Louisiana. Eu nem estou no mundo real, para falar a verdade. Conheci alguém essa tarde. Não acho que ele seja real. Ele é uma alucinação ou um demônio. Só não tenho certeza do que ele é. Eu basicamente escolhi uma saída aleatória quando não consegui encontrar o posto de gasolina novamente. E 30 quilômetros depois havia um homem caminhando ao longo do acostamento. Eu estava com muito medo de parar, mas ele ficou de joelhos no meio da estrada implorando. No final, eu precisava de alguém para conversar mais do que me importava com a possibilidade de ser assassinado ali mesmo. Ele afirma saber um pouco sobre o que está acontecendo aqui, e embora sua história seja completamente inacreditável, não consigo encontrar uma alternativa. Ele não sabe como ou porquê as coisas são do jeito que são, mas chegou aqui dirigindo por um túnel, assim como eu, exceto que estava na Pensilvânia. Se ele não tivesse contado sua história primeiro, eu não teria acreditado nele. Parece muito com a minha. A única diferença é o que aconteceu depois que ele ficou sem gasolina. Como ele só tinha meio tanque quando chegou aqui, ele não tinha ideia de que algo estava errado ainda. Na próxima curva, apareceu um posto de gasolina, exatamente como o que aconteceu comigo, e pela descrição dele, parece ser o mesmo. A TV da bomba ligou e após uma breve previsão do tempo, houve outro anúncio confuso do serviço público. E não se esqueça de estocar para amanhã. Como de costume, nossas estações estarão fechadas no domingo, sem exceções. Certifique-se de que todas as pessoas tenham saído das instalações até 23h59. E obrigado por escolher a Last Stop. Até a próxima. Viagens seguras. Depois de encher o tanque, ele entrou e encontrou uma loja quase vazia, e só então percebeu que não havia outros carros ou pessoas à vista. Como a bomba funcionava, ele concluiu que a loja deveria estar aberta, e temia que algo pudesse ter acontecido com o balconista. Rob saiu em busca de um sinal de celular, e quando não teve sucesso, percebeu que a loja ficava no fundo de uma subida íngreme. Não havia trilhas, mas ele conseguiu percorrê-la com bastante facilidade. Infelizmente, ele ainda não conseguiu recepção mesmo em cima do morro. Determinado a dirigir de volta para a cidade, ele desceu a ladeira apenas para descobrir que a loja e seu carro haviam sumido. Ele jura que caminhou em linha reta e encontrou a estrada com facilidade, mas estava vazia. Se não fosse por minhas próprias experiências nos últimos dias, eu não teria acreditado, mas agora eu definitivamente acredito. Supondo que Rob seja real, é claro. Ele não teve escolha a não ser começar a andar, e se dirigiu na direção que acreditava que o levaria à cidade. Várias horas depois, ele ainda não tinha visto outro carro ou loja, e o sol estava começando a se pôr. Foi quando ele encontrou Bonnie e Clyde. Pelo menos era assim que eles se chamavam. Eles estavam parados em seu próprio posto de gasolina, e Rob correu direto para dentro para contar sua história, mas o casal não quis ouvir. Clyde manteve Rob sob a mira de sua arma, enquanto Bonnie carregava a van. O casal não quis lhe dar carona, mas o homem se dispôs a responder algumas perguntas enquanto esperava. Com base no que esse cara disse a Rob, há 3 estágios nas backroads, cada um mais perigoso que o anterior. As ruas asfaltadas são os arredores e compõem o estágio 1. As estradas de terra são o estágio 2 e levam mais fundo no labirinto, enquanto o estágio 3 são apenas marcas de pneus na grama, e é o coração do labirinto. A entrada pode ser encontrada em quase qualquer lugar do mundo se você se aventurar fundo o suficiente em lugar nenhum.
mas a saída só pode ser encontrada no estágio 3. Os postos de gasolina só aparecem quando um veículo está com pouco combustível e desaparecem no momento em que você sai deles. Se Rob tivesse subido a colina antes de encher o tanque, ele ainda teria um carro. Graças a Deus eu tenho o equipamento de acampamento, ou teria cometido o mesmo erro ao tentar aquecer a minha sopa. A única exceção a essa regra é o domingo. Se você ficar sem combustível enquanto a loja estiver fechada, você terá que ficar sentado até ela reabrir. Qualquer coisa que esteja dentro quando desapareceu ainda estará lá, exceto as pessoas. Não sabemos o que aconteceu com eles, mas Clyde disse que costumava ver 4 pessoas em seu grupo. Os outros 2 decidiram ver para onde ia o lugar quando ele desaparecia. Mas quando voltou, o posto de gasolina, apenas suas malas e roupas ficaram para trás. As lojas teoricamente têm cerveja e comida porcariada no estágio 2, e é só isso que me interessa. Terminei meu whisky ontem à noite, e acho que não consigo lidar com esse lugar sóbrio. Eu já estaria a caminho agora se não passasse da meia-noite. Em comparação com as 2 últimas etapas, as ruas asfaltadas são bastante seguras, até a transição para a terra, que é onde os Strange costumam se esconder, e o que Rob estava prestes a se tornar, antes de eu encontrá-lo. Os que perdem seus veículos não conseguem fazer aparecer os postos de gasolina, e acabam se refugiando na floresta. Eles se escondem nas profundezas da floresta escura durante o dia, e só saem à noite. Os sortudos podem se juntar a um grupo existente, ou formar o seu próprio bando. Eles precisam de membros o suficientes para emboscar viajantes, mas não muitos para que fique difícil de alimentar todos. Aqueles que são rejeitados são comidos, e aqueles que tentam sobreviver sozinhos morrem de fome. Eventualmente eles começam a se parecer com os que eu vi, e se eu tivesse dormido com as portas destrancadas, teria me tornado o jantar deles. Quanto ao estágio 2 em si, Rob só sabe que algo percorre as estradas à noite. Quanto ao estágio 2 em si, Rob só sabe que algo percorre as estradas à noite. E quando perguntou a Clyde sobre o estágio final, o homem ficou branco como uma folha de papel e se recusou a responder mais perguntas. Quando o casal voltou para o veículo, eles se desculparam por seu comportamento drástico, afirmando que simplesmente não podiam arriscar ajudar um estranho. Rob estava ressentido com isso, mas eu não os culpo. Se eu não tivesse sozinho e desesperado, também nunca teria parado. Pelo que parece, as pessoas tentam encontrar a saída no estágio 3, e os que sobrevivem ao fracasso resolvem voltar para viver nas ruas asfaltadas. Tenho pensado nisso a noite toda, e prefiro morrer a viver o resto da minha vida aqui. O fato de eu não querer passar 6 dias por semana dentro de um posto de gasolina deixa o Rob muito chateado. Discutimos por 3 horas inteiras até que eu fingi que concordava com ele. Ele repetiu seu mesmo argumento com palavras ligeiramente diferentes, como se eu fosse simplesmente estúpido demais para entender. Eu estava cansado disso, mas, mais importante, eu estava começando a suspeitar que Rob iria me bater na cabeça e roubar minha caminhonete se ele não conseguisse o que queria. Como as estações estarão fechadas amanhã, fiz questão de ficar sem gasolina esta noite. Eu disse a Rob 3 vezes para me deixar preparar meu telefone antes que ele saísse, mas o idiota não me ouviu. Antes que eu pudesse estacionar a caminhonete, ele saltou e correu para dentro da loja. Ouvi a TV começar no segundo em que sua porta foi aberta, mas ele estava completamente alheio. Entrei em pânico e perdi o que estava dizendo enquanto me atrapalhava com meu telefone. A única parte que gravei foi a besteira de até a próxima vez, viagens seguras. Sou grato pelas informações que Rob compartilhou, mas decidi seguir viagem sozinho. Eu gostaria de ter pensado em deixá-lo na estação essa noite, mas não posso perder mais um dia esperando que eles reabram. Não me sinto seguro para dormir enquanto ele está por perto. Amanhã de manhã, quando ele for ao banheiro, eu só vou embora. Não sei mais o que fazer. Por enquanto ele está dormindo no banco de trás. Ou é muito bom de fingir que está roncando. Meus instintos estão gritando para eu ficar acordado, mas sinto como se alguém tivesse derramado sal em meus olhos. E olhar para essa tela só está piorando. Preciso encontrar outra maneira de me manter acordado. Rob está morto. Eu estava certo sobre aquele idiota. Você já notou como ideias malucas soam menos malucas no escuro? Fiquei imaginando o Rob no banco de trás, acordado e esperando que eu adormecesse. Então ele se sentava e colocava o cinto em volta do meu pescoço e puxava até eu morrer. Isso me incomodou tanto que decidi pegar a minha arma. Guardei ela debaixo da minha perna até o amanhecer, e depois a enfiei na minha cintura, quando finalmente chegou a hora do café da manhã.
Rob roncou a noite inteira. Quando entrei na floresta para me aliviar, estava me sentindo um tolo. Não me diga que o homem que está com medo de ir mais fundo neste buraco infernal. Se eu estou apavorado, como ele deve se sentir depois de tudo que passou? Eu sou um monstro, andando por aí com uma arma e planejando deixar um homem para morrer, só porque ele discordou de mim. Eu estava totalmente convencido a abandonar meu plano cruel, até voltar para ver Rob no banco do motorista. A janela do passageiro estava abaixada, então eu tinha uma visão perfeita dele da linha das árvores. Ele estava procurando freneticamente pelas chaves que estavam no meu bolso. Eu não sabia o que ele poderia fazer se confrontado, então fiz muito barulho vindo do resto do mato. Quando cheguei ao caminhão, ele estava abrindo uma lata de frutas, como se não tivesse acabado de tentar me deixar para trás. Fiz sopa, mas evitei tirar qualquer coisa vital da caminhonete. Planejei deixar para ele um pouco de comida e água, mas estava pronto para partir assim que ele se afastasse. Só que ele não foi. Nós dois estávamos esperando que o outro baixasse a guarda. Mas foi Rob que perdeu a paciência. Ele revelou o pé de cabra que estava escondido por perto e explicou calmamente que eu ficaria para trás, pois estou determinado a me matar de qualquer maneira. Minha mente ficou em branco. Uma coisa é imaginar, mas não é nada como a realidade. Eu estava calmo e firme quando disse a ele para pegar a caminhonete. Eu até joguei as chaves para ele. Não havia pensamento por trás disso, apenas instinto. Quando ele se virou para ir embora, saquei minha arma e atirei sem pensar. O primeiro tiro atingiu o centro de suas costas, e ele fez um som horrível ao cair. Aproximei-me, mas hesitei antes de dar o tiro final. Parte de mim queria que ele entendesse completamente o que aconteceu. Quando ele começou a tossir sangue, acabei com o sofrimento dele com mais uma na cabeça. Pelo menos ele não vai se tornar um dos Stranger agora. Achei que seria diferente, como se fosse me mudar, mas esse lugar já tinha feito isso. Eu não me importo que Rob esteja morto. Eu só fiz o que era necessário para sobreviver. O engraçado é que ele estava certo. Devíamos ter permanecido nas agradáveis ruas pavimentadas, onde era seguro. Há coisas muito piores do que a morte. Depois de deixar o cadáver de Rob para trás, levou 5 horas para encontrar a próxima estrada de terra. Foi um dia longo e miserável, mas só para garantir, voltei para gastar um pouco de gasolina. Meu coração estava decidido a entrar em uma lojinha com cerveja à meia-noite em ponto. Eu não sabia em que tipo de problema estava me metendo, e honestamente não me importava. À 00:03, eu entrei na estrada de terra e meus faróis altos revelaram uma horda de Stranger atrás da linha das árvores. Eu não diminuí a velocidade, e eles não saíram. Eles só querem alvos fáceis. Infelizmente, calculei mal a rapidez com que a luz de gasolina acenderia. Menos de 20 minutos depois, eu ainda estava indo, quando um rugido alto sacudiu minha janela, seguido pelo grito estridente de uma presa capturada. A realidade começou a me atingir, quando percebi o quão tolo era o meu plano. Momentos depois, um estrondo baixo de trovão soou, e somente quando ele foi acompanhado pelos estalos violentos de membros quebrando, é que eu entendi que não era um trovão afinal. O que quer que casse nessas estradas à noite tinha me encontrado. Eu o ouvi romper a linha das árvores, mas não consegui me forçar a olhar no espelho. Eu sabia que o jogo terminaria se eu o fizesse. As estradas são muito menores no estágio 2, o que significava que eu tive que dirigir mais devagar. Meu foco total era navegar pelas estradas sinuosas, o mais rápido possível, sem perder o controle. Eu nem notei quando a luz de reserva de combustível tinha acendido. Mas quando aquele lindo e brilhante poço de gasolina apareceu na próxima curva, eu quase bati na bomba de gasolina. Estacionando o mais próximo possível da porta, me joguei da caminhonete sem ao menos desligar o motor. Eu estava dentro e embaixo do balcão por 10 minutos, antes de perceber que tudo tinha ficado quieto. Com muito cuidado, rastejei até a janela e espiei lá fora. Parecia que vários Stranger haviam sido fundidos para formar essa coisa. Apenas sua cabeça era visível nas luzes da estação. O resto foi felizmente escondido em um mar de escuridão. Sua forma era muito menor do que o esperado, depois de ouvir os sons que fazia, mas seu rosto era a coisa mais grotesca que eu já vi. Sua boca estava perdida sob massas de pele pálida e branca, que parecia feita de cicatrizes. Eu não consigo tirar da cabeça a aparência de seu único olho vítreo. Havia apenas um buraco negro,
escancarado, deixado onde o outro olho costumava estar. Aparentemente as estações funcionam como zonas seguras. Depois de vomitar, criei coragem para testar minha teoria e saí para desligar a caminhonete. A figura ainda não se moveu. Isso me fez me sentir seguro o suficiente para finalmente dar uma olhada na loja. E eu me servi de um pacote de cerveja e Cheetos. Rasguei o pacote do salgadinho como um prisioneiro no corredor da morte. Não tenho vergonha de admitir que estou bem bêbado agora. Eu me pergunto se é possível abastecer com gasolina o suficiente para ficar vazio antes do anoitecer. Essa pode ser minha única chance de chegar ao estágio 3. Não há como eu conseguir fugir daquela coisa a noite toda. Inferno. Essa é uma ideia brilhante. Se funcionar, eu poderia usar essa estratégia durante todo o caminho para casa. Isso me daria uma semana inteira para procurar, antes que as lojas fechassem novamente. Puta merda. Finalmente vejo uma luz no fim desse túnel miserável. Vou ter uma ótima noite de sono e pegar uma estrada ao amanhecer. Acho que eu errei ao manter um registro do meu tempo nas backroads, mas que pena. Ninguém nunca vai ver isso de qualquer maneira, e esta foi a pior semana da minha vida. As coisas que tive que fazer para sobreviver são indescritíveis. Só abri isso aqui para dizer que estou desistindo. Se alguém encontrar isso um dia, ótimo. Senão eu realmente não me importo. Meu plano era encher apenas metade do tanque, e funcionou muito bem, mas levei 3 dias para encontrar uma trilha de grama. E quando eu finalmente encontrei, nunca sonhei que sobreviveria o suficiente para encontrar outra loja. Mas agora que encontrei, não vou embora. As criaturas nesse estágio não dão a mínima se é dia ou noite. Elas estão famintas. Eu preferia encontrar o próprio diabo do que ter que sair por aquela porta novamente. Tem coisas aqui que fazem um monstro de um olho só parecer um gatinho. Já era. Hoje é sábado e é quase meia-noite. Eu vou salvar esse texto mesmo sabendo que não vai funcionar. Mas só por precaução. Meu nome era Jesse Palmer. Foda-se as estradas secundárias.